Fala, guerreiros e guerreiras, alfartanos e alfartanas de todo o Brasil. Alisson Pacal passando para resolver com vocês as nossas provinhas aí do Colégio Naval, tá? A começar por essa de 2020. 6 questõezinhas aí para você a partir desse momento. Vem comigo. Nós temos aí a questão aí, fala o seguinte: um motorista visando efetuar uma ultrapassagem aumentou a velocidade do seu veículo de 15 para 25 metros por segundo em 5 segundos. Qual foi a distância percorrida pelo motorista nesse intervalo de tempo, levando-se em consideração que a aceleração foi constante? Ou seja, no final aí ele já garantiu para você que esse movimento trata-se de uniformemente variado, movimento retilíneo uniformemente variado. Então você já pode vir direto para resolver utilizando os nossos conceitos de cinemática. Veja só, ele disse que ele partiu de uma velocidade de 15 metros por segundo, velocidade inicial dele, 15 metros por segundo, e ele foi para uma velocidade, chamar de velocidade 1, 25 metros por segundo. E para isso ele gastou 5 segundos. Aí ele quer que você diga qual foi a distância que ele percorreu nesse intervalo de tempo. E aí, o que a gente faz? Você tem aqui pelo menos 2 saídas, tá? Vou te dar uma saída padrão e uma saída que o alfartano vai sempre ter para ganhar tempo nas questões. Veja só, se eu tenho uma velocidade inicial, a final e o tempo, automaticamente você já pode descobrir a aceleração com a equação da velocidade. Ó. Velocidade final 25, a inicial 15, a aceleração é o que a gente vai descobrir e o tempo de 5 segundos. E aí vai ficar o seguinte, esse 15 passa para cá, vai ficar menos 15, então fica 10, é igual a 5 vezes A. Acabamos de descobrir que a aceleração que ele teve foi constante conforme ele disse para a gente no enunciado, a aceleração foi constante, com esse valorzinho aqui. Tudo bem, mas a gente quer saber a distância percorrida. Então eu vou pegar isso aqui e vou jogar, por exemplo, na nossa equação de Torricelli. Seria aqui uma possível saída, uma possível solução. 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. De novo, jogando as velocidades. Final, 25 ao quadrado. Inicial, 15 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, 2 vezes a distância percorrida. Aqui vai ficar 625. Aqui dá 15 ao quadrado dá 225, passa para o outro lado negativo, 225, igual a 4 vezes a distância percorrida. E aí, 400 vai dar 4 vezes a distância percorrida, assim a gente chega facilmente que a distância que ele percorreu foram de 100 metros, fazendo aí com que a nossa opção correta seja exatamente o item A de aprovação. Tá? A de aspirante à escola naval, que é o que a gente mais deseja que você, aspirante à escola naval, que é o que a gente mais deseja que você consiga atingir. Porém, como eu te disse, tem uma saída um pouco mais rápida, um pouco mais simples, que você ganha bastante tempo e digo mais, pouca gente lembra dessa saída, tá? O que é? É você usar esse conceito aqui, ó. Vou até chamar aqui de observação, é você usar esse conceito aqui, ó. ΔS sobre ΔT, ele é igual à velocidade inicial mais a final sobre 2, que nada mais é do que a igualdade entre as velocidades médias. A velocidade média, de uma forma geral, é ΔS sobre ΔT, e no caso do movimento uniformemente variado, você pode dizer que a velocidade média é a média das velocidades. Então basta que você iguale as duas e você já vai direto para a resposta. Vem comigo, olha só. ΔS é o que a gente quer. ΔT, ele deu na questão 5 segundos. Nós temos aí velocidade inicial 15, mais a final 25 sobre 2. Aí é festa, vai ficar 2 vezes ΔS, é igual a que vai dar ó, 40 vezes 5, fazendo aqui essa continha que vai dar 200 dividido por 2, exatamente os mesmos 100 metros que você
encontrou usando essa equação, essas duas equações aqui para poder chegar à resposta, tá? E garantindo aí esse pontinho tão precioso. Você há de concordar comigo que as provas do Colégio Naval, embora seja para fundamental, né, para quem está terminando o fundamental, ela tem sempre uma pegada de ensino médio, né? Tem um nível um pouco mais alto aí do que você está naturalmente acostumado no fundamental. Então vamos aí para a gente sempre tentar ganhar tempo nessas questões médias para fáceis, para poder, quando a gente pegar mais complicado, a gente ter tempo e garantir mais esse pontinho aí tão precioso, tá? Então, nossa primeira questão aí, temos por opção correta o item A, de aprovação. E já vamos aí para nossa próxima questãozinha, que diz o seguinte, questão de ondulatória, tal. Uma estação de rádio emite ondas no comprimento de 3 metros, tá? Então, você tem aí o comprimento de onda de 3 metros. Só uma correção, bem aqui é comprimento, tá? Ó, comprimento, não é comprimento não. Comprimento é boa tarde, bom dia, né? Que é comprimento. De 3 metros, qual é a frequência que deve ser utilizada? Ele quer saber a frequência. Em um aparelho de rádio por um ouvinte que deseja escutar a referida estação, dado a velocidade que você vai utilizar, a velocidade da luz, que vale 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Essa dá para resolver, inclusive, aqui no nosso slide, tranquilamente. Você tem o seguinte, ó, com essas informações aí que você tem, você vai lembrar dessa equaçãozinha aqui, ó, da velocidade. Lambda vezes F. Que essa equação, caso você não lembre, ela é exatamente a velha e conhecida ΔS sobre ΔT. Só que aí ela feita a adaptação, né? Que a frequência é o inverso do período e acaba chegando a essa equaçãozinha aí, tudo bem? Então vamos lá, aqui vai ficar ó, 3 vezes 10 a oitava, vai ser igual comprimento de onda 3 vezes a frequência que é o que ele está pedindo na questão. Você pode simplificar aqui com muita tranquilidade, você vai encontrar que a frequência é 10 a oitava Hz. Essa é o valor que a gente encontrou. Aí quando você vai para as opções, olha aí o que é que você está percebendo. As opções estão todas em megahertz e nós encontramos em hertz. E aí, o que acontece? E aí você vai ter que lembrar junto comigo desse prefixo aí. Quanto é que vale esse prefixo? Guarda o seguinte, ó, K é 10 elevado à terceira, o mega é 10 elevado à sexta, o giga 10 elevado à nona, e o tera 10 elevado à 12ª, tá? Caso você precise de alguma delas, tá aí um resuminho bem rápido para você. Então, no nosso caso, a gente vai transformar essa frequência no seguinte, ó, 10 à oitava, eu posso escrever como sendo 10 ao quadrado, vezes 10 à sexta Hertz. E aí vai ficar, Hertz aqui, então vai ficar, ó, 100 megahertz. Que é exatamente aí a nossa opção correta também, item A, tá bom? Mais uma questãozinha aí que você colocou no bolso, com uma forma muito simples, cobrando de você conceitos extremamente básicos de ondulatório, tá bom? Vamos para a próxima? Próxima questãozinha aí fala de ótica, um assunto muito esperado, tá? Sempre aparece aí nas nossas provas do Colégio Naval. E essa daí é exatamente uma situação que você não pode perder de forma nenhuma. Por quê? Porque ela trata da miopia. A miopia, você sempre, tá? Miopia, vou colocar aqui para você, ó. A miopia, ela sempre será corrigida com uma lente divergente, sempre. E a lente divergente, ela só forma um tipo de imagem, por isso que eu disse que você não pode perder esse tipo de questão. Tanto divergente quanto espelho convexo tem exatamente as mesmas características. Quais são essas características? Ele sempre vai me dar uma imagem virtual, sempre vai me dar uma imagem direita, e aqui eu até aproveito para lhe passar a seguinte dica rapidinho, ó. Toda imagem direita, ela é virtual, tá? Toda imagem direita, ela é virtual. E ela vai ser sempre menor, tá? Sempre vai ser menor. Essa daqui são as características que você vai ter sempre com a lente divergente ou com o espelho convexo. É só você lembrar, por exemplo, do espelho retrovisor do lado direito de um carro, por exemplo. Você sempre vê ela menor e você vê a imagem direita. Você não vê ela de cabeça para baixo, você não vê ela invertida. Então ela é sempre direita. Ou também aquelas que você encontra às vezes dentro de alguma loja,
né, para poder alguém lá ficar observando, monitorando lá o movimento da loja, tem lá um espelho convexo. Ele se comporta exatamente do mesmo jeito que a lente divergente, tá? Então vai formar para você aí essas características. Então qual é a nossa opção correta? Virtual e menor que o objeto só pode ser o nosso item de escola naval, que é exatamente onde você vai quando você terminar aí o nosso querido Colégio Naval, se Deus quiser, rumo aí ao aspirantado, tá? Então já foram aí 3 questõezinhas, vamos para a próxima. Nós temos aí essa questão de eletricidade, questão também muito, muito cobrada em todas as escolas militares em geral, e o Colégio Naval não ia ficar fora disso. Ela foi anulada, tá? Essa questãozinha ela foi anulada por falta de dados. Mas eu montei aqui, vi o que era, descobri já o que está faltando e eu vou acabar resolvendo com você essa questão aí rapidinho. Talvez ela não é a mais extensa da prova, mas ela é a segunda mais extensa, tá? Mas ela foi anulada exatamente por falta de dados. Mas para poder a gente conseguir não perder essa questão e botar mais um assunto no bolso, vem comigo, uma questão extremamente clássica, tá? Vou fazer aqui no quadro com você que ela precisa de umas continhas. Então é o seguinte, João em sua residência gastava meia hora por dia tomando banho com chuveiro na posição inverno. Então vamos lá. Quando o chuveiro estava na posição inverno, o que ele disse aí pra gente? Que ele passava quanto tempo? Meia hora por dia. Então o tempo de utilização no inverno era de meia hora, né, 30 minutos ou meia hora, tá? Se liga nesse detalhe, galera, aqui ó, de minutos. Quase sempre, quando você pega a questão de eletricidade, ele te dá nessa unidade, minuto. Porém, quase nunca você vai utilizar minuto. Ou é segundo ou é hora, tá? Isso aí é o que a gente tem que guardar. Para você calcular a energia, ou você vai usar segundo ou você vai usar hora. Quando é que eu uso segundo? Quando você estiver usando energia em joules, tá? Mas no nosso caso aí é só você olhar para as unidades. Só olhar para as opções. O que é que você tem nas opções? Quilowatts, hora. Então já fica claro, o minuto já estava descartado. E aí ficava na dúvida entre segundo e hora. O que é que eu vou usar? Olhe para as opções, todas elas estão em hora. Então com certeza você vai recorrer ao tempo em hora. Então na posição inverno ele usava isso daí. E a potência do chuveiro na posição verão, preocupado com o gasto de energia, decide no primeiro dia do mês passar a utilizar o chuveiro por 15 minutos na posição verão. Então vamos lá, agora posição verão, que é um tempo de 15 minutos. E 15 minutos equivale a 1/4 de hora. Só dividir aí por 60, né? 15 sobre 60, você simplifica, deixa em fração, tá, galera? A melhor coisa que você faz é trabalhar com fração. Corra as léguas de número decimal, isso só vai atrasar a tua vida. Trabalhe com fração que fica até mais simples de você mais fácil de você simplificar, tá? Então nós temos aí a potência na posição verão, 3.000 watts ou 3 quilowatts, como queira. O dado que está faltando é exatamente, ele não deu aí pra gente, mas eu trouxe aqui, é exatamente a potência na posição inverno, tá? Ó, que é de 5.400 watts. Eu fiz aqui uma continha à parte e acabei descobrindo isso aqui para você, para a gente não perder essa questão. Mas ela foi anulada exatamente por falta disso aqui, tá? Ó, ele faz uma comparação, quer saber quanto é que ele vai economizar, mas para poder fazer isso eu tenho que ter uma energia antes, um cálculo de energia antes e um depois. E me faltaram exatamente esses dados para calcular. Mas eu trouxe aqui para você para a gente conseguir chegar ao resultado, tá bom? Então é o seguinte, vou calcular aqui a minha energia na posição verão, ó. Energia na posição verão. Só não esqueça que o que ele está pedindo, isso depende de questão para questão. Como assim? Ele disse aí ó, que ele quer saber durante o mês, e o mês de 30 dias, tá? Não esquece desse detalhe aí. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro que às vezes o camarada fica com dúvida se o mês é de mais ou menos 30 dias, 28, 31. Falou em mês, considera 30 dias, a menos que na questão diga para você usar outra quantidade de dias, tá? Agora fique atento porque nem sempre ele pede uma conta mensal, ele pode pedir para você uma conta quinzenal, ele pode pedir uma conta semanal, pode pedir uma conta anual, tá? Fica a critério da questão aí a gente fazer essas contas. Como ele quer saber mensal,
Então, vou fazer aqui a minha conta do consumo de energia na posição verão. E como é que calcula a energia? Potência vezes o tempo. E vai ficar, ó, 3, eu vou colocar logo quilowatts, o tempo 1/4 de hora. Isso aqui é o meu consumo de energia para um dia. Só que a gente não quer para um dia, a gente quer para um mês. Então, vezes 30. Fazendo aqui essa continha, vai ficar 90 sobre 4, que é 45 sobre 2, que vai dar 22,5 kWh. Isso daqui é o meu consumo de energia quando o chuveiro está na posição verão, tá? Porém, eu vou agora calcular com esse dado que a gente colocou aqui, só reforçando, tá? Isso aqui ele não deu na questão, foi exatamente o que anulou a questão, mas a gente trouxe aí esse valor para poder a gente aproveitar a questão. Então vai ficar o seguinte, ó, energia na posição inverno vai ser de 5,4 vezes 1/2 vezes os 30 dias, já que ele quer saber mensal. Fazendo aqui essa continha, vai ficar 2,7, aliás, é isso mesmo, 2,7 vezes 30, já fiz essa continha aqui à parte, ela vai dar 58,5. 2,7, aliás, vai dar 81 mil. 81 kWh. Esse aqui é o consumo na posição inverno. Feito isso, ele quer saber quanto é que você vai economizar. Você está saindo desse gasto de energia para esse outro gasto aqui. Então, o que é que você vai fazer? Para saber quanto é que você economizou, só subtrair, né? 81 de 22,5, você vai chegar exatamente ao valor de 58,5 kWh, fazendo aí com que a nossa opção correta seja exatamente o item E, tá? Essa foi aí a nossa questãozinha, como eu te disse, ela foi anulada por falta de dados, mas a gente trouxe aí essa informaçãozinha aqui que faltava para poder a gente ganhar essa questão e você aumentar o teu conteúdo aí, tá? E conquistar a tua vaga, se Deus quiser, no nosso Colégio Naval. Então, nossa questãozinha aí, opção correta, item E, de Escola Naval. Só deu A de aprovação e E de Escola Naval, hein? Vamos aí para a nossa questãozinha aí, que é exatamente essa de energia. Você tem aí uma montanha-russa, tá? Ele coloca aí para você a montanha-russa, onde você está vendo o ponto A, ele está a 25 metros de altura, o ponto C está a 20, mas o ponto B, ele está exatamente na superfície, né? Está exatamente lá embaixo. Olha o que ele diz, o carro de montanha-russa parte do repouso. Então, nesse pontinho bem aqui, você pode dizer sem medo que a velocidade inicial no ponto A vai ser 0. Essa questão dá para fazer de duas maneiras também, tá? Depende aí do que ele dê na questão, do que ele peça, você tem como ganhar tempo nela aí. Partir do repouso no ponto A, no ponto situado a 25 metros do solo, admitindo-se que ele não abandone a pista, desprezando os atritos e considerando G igual a 10, olha esse detalhe, ó, na hora que ele diz desprezando os atritos, em outras palavras, sabe o que é que ele está dizendo para você? Que a energia mecânica se conserva, tá? Ó, se conserva, é exatamente isso que ele está querendo dizer para você com esse despreze os atritos, tá? Pediu para você usar a gravidade como sendo 10, maravilha. Calcule a velocidade no carro no ponto C. Esse é o pontinho que ele quer que você calcule, está a 20 metros do solo. Como eu te disse, essa questãozinha a gente vai poder fazer de duas maneiras, tá? Vem para cá comigo que eu vou fazer da maneira trivial, né, que para todo mundo faz, e vou fazer com você também da maneira que o alfartano tem que levar para a prova para poder ganhar tempo, né? Nosso primeiro ponto é esse ponto A bem aqui, está a 25 metros, aqui ele, 25 metros, e o ponto C, que é esse aqui, está a 20 metros.
ele te deu, você sempre vai utilizar os dois pontos que você tem em utilização. O ponto A foi o ponto que ele te deu a informação. E o ponto C é o ponto onde ele quer descobrir alguma coisa. Então você vai usar esses dois pontos aí, tá, como participantes aqui da jogada. Então, como não tem atrito, já posso dizer que a energia mecânica no ponto A vai ser igual à energia mecânica no ponto C. Exatamente o que a gente vai fazer. E o que é energia mecânica? Não esquece, tá? Energia mecânica nada mais é do que a soma da energia cinética com a energia potencial. E essa potencial ela pode ser gravitacional e pode ser também elástica. Dependendo do nível da questão, você tem as duas. Já veio provas, por exemplo, do IME, que ele coloca as três: cinética, potencial gravitacional e potencial elástica. No nosso caso aqui não tem elástico, né? Você não está vendo nenhuma presença de mola, de alguma coisa aqui que seja flexível. Então é só cinética e potencial gravitacional. Então aqui a gente pode dizer que a cinética no ponto A, somada com a potencial do ponto A, vai ser igual a cinética no ponto B, mais ponto C, somada com a potencial no ponto C. Feito isso, aí você vai analisar cada um desses pontos, o que cada um tem ou deixa de ter. Vamos lá. No ponto A, ele disse que não tem velocidade, partiu do repouso. Então você já pode dizer que a energia cinética nele vai ser zero. Lá no ponto C, eu estou utilizando esse nível aqui como nosso nível de referência. Tudo que eu estou medindo aqui, as alturas, eu estou medindo a partir desse ponto. Então eu estou vendo que tanto o ponto A quanto o ponto C, eles estão a uma certa altura. Então eu posso dizer que eles terão aqui uma certa potencial gravitacional, tanto A quanto C. E no ponto C, ele também vai ter velocidade. Como é que eu sei que ele vai ter velocidade? Porque esse ponto está abaixo desse, tá? Se ele estivesse na mesma altura, ele teria a mesma velocidade que seria zero. Ele pararia para poder voltar. Como ele está abaixo, então ele ainda vai ter um pouquinho de energia cinética. Então, ali são os dados que eu tenho para poder substituir. Vamos embora. Potencial no ponto A, mgha, é igual. Cinética no ponto C, mghc. Deixa-me só organizar isso aqui. Como aqui é a cinética, deixa eu botar a cinética primeiro. mvc ao quadrado sobre 2 mais potencial no ponto C, mghc. Tá aí cada uma delas. Simplifique, né? Você não precisa substituir essas massas. E ele, inclusive, ele nem deu, né, a massa, exatamente porque vai ser cancelada, tá? É desnecessário, realmente, vai ser cancelado. E aí agora é só desenvolver, ó, gravidade 10, altura do ponto A 25, velocidade no ponto C é o que nós queremos, sobre 2, mais gravidade 10, altura no ponto C 20. Vamos embora fazer essa continha, aqui vai ficar 250, aqui dá 200, passa para cá menos 200, vai ser igual a VC ao quadrado sobre 2. Essa daí é a continha que a gente tem que fazer. Aqui vai dar 50, vezes esse 2 vai dar 100, você acaba descobrindo que a velocidade com que ele vai passar lá no ponto C vai ser exatamente de 10 metros por segundo. Essa é a nossa primeira solução, tá? E você já pode marcar aí sem medo o item B de bravo. Essa é exatamente a nossa opção correta. Porém, eu vou resolver aqui de uma outra maneira que vai servir para você ganhar tempo. Mais uma vez, para você ganhar tempo. Qual é essa segunda solução? É o seguinte, ó. A gente fez essa questão utilizando esse nível de referência aqui, ó. Tá? Então, eu estou percebendo que dos dois lados eu tenho uma certa altura. Vamos fazer o seguinte, eu vou continuar dizendo que a energia mecânica no ponto A ela é igual à energia mecânica no ponto C. Continua sendo válido. Energia mecânica no ponto A, cinética de A mais potencial no ponto A. Aqui, cinética de C mais potencial do ponto C. Tudo bem, e aí, o que é que está mudando com relação a outra questão? Você vai fazer o seguinte, ó. A gente vai adotar o nível de referência aqui, ó, em cima do ponto C. É como se o chão tivesse subido para cá, ó. Esse daqui vai ser o nosso nível de referência. A gente vai medir as alturas a partir daqui. Se aqui tudo eu tinha 25 e aqui eu tinha 20, posso garantir que daqui para cá vale
5 metros. E é como se esse aqui estivesse no chão, ó. Então significa dizer que você vai reduzir essa tua conta, ó. Lá no ponto A, ele continua sem ter velocidade, já que ele foi abandonado, né, do repouso lá em cima. Energia mecânica do ponto A tem? Tem. Energia potencial gravitacional tem. mgHa é igual. Já no ponto C, ele não tem mais, ó, perceba aqui comigo, ó, que no ponto C ele não tem mais altura. Se eu tracei o meu nível de referência aqui, eu não tenho mais altura. Então esse ponto aqui, ó, potencial gravitacional, não vai ser utilizado. Vai sobrar apenas a cinética, que é mvc² sobre 2. Ou seja, diminuiu aí um pouquinho a nossa conta, né? Ó, as massas vão embora. E o que significa mesmo cancelar as massas, hein? Esqueci. Me ajuda? Exatamente. Cancelar as massas significa dizer que essa situação toda não depende do tipo de corpo que está fazendo essa situação. Poderia ser um carro, poderia ser um caminhão, poderia ser uma bicicleta, uma moto, o que for. Todos iriam obedecer exatamente esses valores, iriam passar exatamente com essa velocidade. Já que é uma situação onde ele disse que despreza o atrito, então conserva a energia independente da massa, tá? E aí, substituindo aqui os valores, nós vamos encontrar VC² vai ser 2GHA, vai ficar VC, vai ser raiz quadrada de 2 vezes gravidade 10, a altura ficou 5, olha que beleza, 2 vezes 5, 10, vezes 10, 100, raiz quadrada, 10 metros por segundo, chegando exatamente ao mesmo valor que você encontrou, só que um pouquinho menos conta, tá? Ok, galera, vamos aí para nossa última questãozinha, tá? Dessa vez de calorimetria, tá? Um assuntozinho muito corriqueiro nas provas do Colégio Naval, como das escolas militares como um todo, tá? E dessa aí você tem calor sensível. Às vezes aparece também a mistura entre calor sensível e calor latente. Nessa aí você precisa apenas do calor sensível. E qual é a diferença? Sensível tem mudança de temperatura, sem mudança de estado. Calor latente, mudança de estado, sem mudança de temperatura. Guarda essa dica que você vai precisar. Nessa questãozinha aí ele diz o seguinte, ó, na ausência de um chuveiro elétrico, um estudante decide, para tomar um banho morno, misturar numa banheira 2 panelas de água quente a 100 graus Celsius. Então vamos lá, vou anotar aqui as nossas informações. Água quente são 2 porções, que eu vou chamar de 2M, com água a uma temperatura inicial de 100 graus Celsius. Essa aqui é a parte de água quente. E ele coloca 8 panelas de mesmo volume. Esse nome aí, esse termozinho aí, é extremamente importante. Ele falar que é o mesmo volume, que é a mesma panela. Porque senão você vai colocar massas diferentes dos dois lados. Não esquece que o que importa para a gente, para cálculo de quantidade de calor, é a massa, não é o volume. Tá? Então, como as panelas são exatamente as mesmas para as porções de água com temperaturas diferentes, então você vai ter a mesma massa nas duas situações. Então, no caso da água quente, são 2 panelas, eu vou chamar de 2M. Já no caso da água fria, você tem 8 porções, é isso? 8 porções, então 8M. E ela estava a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Perfeito. Aí o que acontece? Você está vendo que eu tenho aqui mais frio do que aqui. O que é que vai acontecer? Aqui tem maior temperatura, vai perder calor para que tem menos, até que ela se igualem, que ela atinja o equilíbrio térmico. Ou seja, elas passem a ter a mesma temperatura final. Isso daqui é o que você chama, ó, de equilíbrio térmico. Existe essa igualdade aqui na temperatura final, tá? Isso é que é o chamado equilíbrio térmico. E como tudo é água, independente de tá fria ou quente, tudo é água na forma líquida, podemos dizer também que o Czinho, né, que o calor específico é o mesmo, que no caso da água líquida vale 1 caloria por grama grau Celsius, mas vai ser desnecessário para a solução dessa questãozinha, tá? E o que ele pergunta pra gente? Qual é exatamente a temperatura obtida da água lá na banheira com essa mistura? Vem comigo, você tem aqui o seguinte, ó, ele quer que você diga qual é o valor dessa temperatura aqui. Estou percebendo nitidamente que isso aqui é uma troca de calor. Eu tenho água quente sendo acrescentada, né, sendo misturada com a água fria. Então um vai perder calor para o outro. O que um perde é o que o outro ganha. Já que o que um perde é o que o outro ganha, você pode dizer sem medo que a quantidade de calor da água quente somada com a quantidade de calor da água fria vai dar igual a 0. Só lembrando que essas duas quantidades de calor, quer seja para cá ou para cá,
é de calor sensível, onde tem mudança de temperatura sem mudança de estado. E como é que calcula a quantidade de calor? Sensível, massa de água quente, calor específico, variação de temperatura da água quente. Mais, e da fria? Massa de água fria, Czinho, variação de temperatura da água fria. E essa soma tem que dar zero. Bora substituir? Massa de água quente, chamei de 2m, vezes Czinho. Variação de temperatura final, menos inicial, que é 100. Mais, quanto é que é a massa de água fria? 8m. Czinho deixa assim, não precisa substituir. Variação de temperatura final, menos inicial, que é 20. E essa soma aí, todinha, ela tem que dar zero. Continuando então aqui, ó, desse lado aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vou pegar e vou passar esse membro para o outro lado, para ver o que é que vai dar. Vai ficar assim, aliás, vou passar esse aqui, do lado de lá, vai ficar assim, ó, 8m vezes Czinho, que multiplica T menos 20, vai ser igual. Como eu estou passando um termo para o outro lado, ele vai trocar de sinal, então vai ficar menos 2mc, que multiplica T menos 100. Dá para simplificar alguém aqui? Com certeza, ó. MC cancela com MC, e esse 2 aqui com 2 dá 1, e esse 8 com 2 vai dar 4. Essa daqui é a nossa continha. Então, bora substituir. Vai ficar 4 que multiplica T menos 20, vai ser igual. Cuidado com isso aqui, hein, galera? Ó, esse menos aqui para não esquecer, tá? Ele perder a questão por conta desse sinalzinho, ó. Menos, e entre parênteses, T menos 100. Organizando aqui a nossa propriedade distributiva, ó, você vai ter que 4T menos 80, isso vai dar, ó, o menos está na frente, então vai ficar assim, ó, 100, menos com menos vai dar mais, e menos com mais vai dar menos, então 100 menos T. Passa o T para o lado de lá, então vai ficar 5T, ó, passou menos T para o lado de lá, né? Então vai ficar 4 mais 1, 5, igual. E esse menos 80 vem para cá, então vai ficar 180. Fazendo aqui essa continha, isso vai dar 36 graus Celsius, fazendo com que a opção correta da nossa questãozinha aí, nossa última questão, né, de calor sensível, ela seja exatamente o item D de delta, tá? Essa aí foi a nossa opção correta dessa última questãozinha da prova do Colégio Naval de 2020, tá ok? Forte abraço para vocês, galera, lhe aguardo nas próximas correções, tá bom? E vamos que vamos!